Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar para vocês o seguinte título: O Advento da Cultura Alternativa. Por trás do pânico das mutilações de gado e, por tabela, da crescente aceitação da hipótese extraterrestre, encontrava-se uma disposição para acatar ideias rejeitadas pela visão de mundo comum da ciência moderna. Disposição esta que se espalhou por grande parte do mundo industrial nas décadas de 1970 e 1980. O renascimento do protestantismo evangélico como importante força social, décadas após ser banido dos círculos culturais, foi um dos sinais dessa tendência, mas não o único. Outro ainda mais marcante foi o crescimento explosivo de livros de cultura alternativa como principal linha editorial. Já no fim dos anos 1960, a maioria dos livros de UFOs, magia ritual, fenômenos forteanos e assuntos correlatos vinha de editoras pequenas especializadas em temas fora do comum. O sucesso enorme de best-sellers como Despertares Mágicos e os Ensinamentos de Dom Juan, de Carlos Castaneda, mudou tudo isso. Editoras comerciais de livros, tipo brochura, logo reconheceram que livros promovendo ideias alternativas em ciência, saúde e espiritualidade rendiam muito dinheiro. Autores que queriam um público para ideias radicais perceberam que suas oportunidades cresciam a proporções inimagináveis. Inevitavelmente, grande parte da enxurrada de heresia intelectual resultante era farta em afirmações, mas pobre em evidências. E uma quantidade significativa dessa literatura criava mistérios do nada. O Triângulo das Bermudas foi um exemplo clássico, 2 livros de escritores populares na imprensa alternativa dos anos 1960, Invisible Horizons, de Vincent Geddes, e Limbo of the Lost, de Charles Berlitz, afirmavam que um número absurdamente grande de navios e aviões desapareceram misteriosamente, sem deixar rastro, em uma região triangular do oceano, perto das Bermudas. As mesmas afirmações foram repetidas e floreadas por quase uma dúzia de autores na década seguinte. Os pesquisadores que se deram ao trabalho de reavaliar as evidências originais nada encontraram de anormal além do número de navios naufragados e aviões acidentados comuns em uma área tão grande de oceano, e muitos dos detalhes que faziam o Triângulo das Bermudas parecer misterioso foram simplesmente inventados. Nada isso impediu que o Triângulo das Bermudas fizesse seu ninho nas crenças populares da década de 1970, ou que fosse recrutado pela comunidade ufológica como mais uma prova de que algo literalmente de outro mundo pairava nos céus de nosso planeta. Outra afirmação que se tornou muito popular na época foi a de que astronautas de outros mundos foram os responsáveis pela criação de antigas culturas humanas e do próprio Homo sapiens. Essas ideias tiveram uma longa pré-história no movimento dos contatados. O livro seminal de George Hunt Williamson, Other Tongues, Other Flesh, girava em torno da mesma noção, e autores importantes da fase inicial do controvertido fenômeno UFO, tais como Brinsley, Lepoer-Trecht e Desmond Leslie, se aproveitaram dela. A publicação em massa de Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, em 1970, trouxe ao conhecimento do público em geral a ideia da visitação de astronautas extraterrestres no passado de nossa Terra. O impacto do livro foi marcante. Eram os Deuses Astronautas e sua sequência de 5 livros alcançaram um índice de venda superior a 50 milhões de exemplares até o fim do século XX. Os críticos científicos afirmavam que muitos dos argumentos de Däniken se baseavam em informações incorretas de história, sem prova convincente. Os ufólogos da ala científica do movimento apoiavam tais críticas, distanciando-se das afirmações de Däniken
tanto quanto se haviam distanciado dos contatados nos anos de 1950. Nenhuma dessas críticas desacelerou a aceitação popular das teorias de Däniken, tampouco como a desaprovação por parte da ANICAP e da APRO diminuir a disseminação das crenças nos contatados pelo mesmo motivo. As crenças rejeitadas tinham uma constituição própria, grande e entusiástica. O mesmo clima de ideias teve uma poderosa influência nas narrativas mais diretamente ligadas ao fenômeno UFO. Uma grande beneficiária desse processo foi aquela história, há muito esquecida, da queda de um UFO em Roswell, Novo México, em meio à onda de avistamentos original de 1947. O mesmo Charles Berlitz, que ajudou a colocar o Triângulo das Bermudas no mapa, trabalhando com os ufólogos William Moore e Stanton Friedman, publicou The Roswell Incident em 1980. Esse livro combinava material dos eventos reais ocorridos nos primeiros dias de julho de 1947 com elementos emprestados da história desacreditada da queda em Aztec, de Frank Scully, além de outras histórias que Berlitz e seus coautores inventaram. Esses problemas não impediram que The Roswell Incident exercesse forte influência sobre textos posteriores a respeito dos UFOs. Quando The Roswell Incident foi publicado, quase todas as ideias que se apresentassem como alternativas ao status quo eram garantia de público. Desde que tocasse questões emocionantes e atraentes, tinham uma grande chance de trazer muito dinheiro, mesmo de instituições mais convencionais da cultura ocidental. No fim dos anos de 1970 e começo dos anos de 1980, por exemplo, a CIA investiu milhões de dólares para testar a habilidade de pessoas paranormais no uso de espionagem extrasensorial, enquanto algumas corporações, como a Fortune 500, contratavam psicólogos do movimento potencial humano para organizar grupos de encontros de gerentes de nível médio, e milhões de cidadãos norte-americanos investiam somas consideráveis de dinheiro em seminários de misticismo em massa, oferecidos por grupos como Transcendental Meditation e outros. O cenário dos contatados dos anos 1950 contribuíra muito para essa situação. Algumas das figuras mais marcantes na cena alternativa de décadas posteriores tinham sido ativas nos círculos dos contatados por muito tempo. George King, ex-taxista londrino, se converteu na voz do Parlamento Interplanetário da Sociedade Etéreos, e Ruth Norman, fundadora da religião Unarius, ou Compreensão Interdimensional Articulada Universal da Ciência, cujos seguidores acreditavam que ela era o arcanjo Uriel, são alguns dos exemplos mais conhecidos. As práticas exuberantes e as afirmações improváveis dessas e outras figuras semelhantes irritavam os ufólogos mais científicos, mas abriam caminho para que crenças aparentemente menos exóticas entrassem na onda. Vemos um exemplo influente desse processo na carreira do Dr. Andrija Puharich, parapsicólogo cujas interações com o movimento dos contatados são mencionadas no capítulo 2. Puharich passou os anos de 1950 e 1960 no auge do pensamento alternativo, estudando xamanismo com kahunas havaianas e investigando o médico espírita brasileiro Arigó José Pedro de Freitas, cujos tratamentos médicos eram guiados por informações que ele recebia em estado de transe. Em 1970, Puharich soube de um jovem paranormal israelense chamado Uri Geller, que conquistara fama nos círculos de boates em Israel. Puharich visitou o futuro superstar paranormal e o hipnotizou várias vezes para tentar descobrir a fonte dos poderes de Geller. Apesar de seu conhecimento profissional como hipnotizador, os relatos dessas sessões deixam claro que Puharich violou a prática hipnótica padrão em vários aspectos, particularmente quando fazia uma série de perguntas indutoras que enfocavam suas crenças em inteligências extraterrestres e nos 9. De boa fé, Geller respondeu a uma pergunta de Puharich citando um avistamento de um UFO quando era criança em uma
comunicação em transe oriunda de um computador consciente em órbita da Terra a bordo de uma espaçonave chamada Spectra. Em 1972, Puharish levou Geller aos Estados Unidos para ser testado nos laboratórios do Instituto de Pesquisa Stanford, perto de Palo Alto. Na época, o SRI tinha grande reputação nos estudos de parapsicologia. Menos conhecido, porém mais lucrativo, foi seu envolvimento com programas secretos de pesquisa para a CIA e o Departamento de Defesa. Durante os testes, Uri Geller mais uma vez canalizou o computador a bordo de Spectra, anunciando que logo haveria uma aterrissagem em massa de discos voadores e afirmando que ele e Puharish foram escolhidos pelos extraterrestres para preparar a humanidade para a aterrissagem. No ano seguinte, contudo, os extraterrestres tiveram seus planos frustrados quando a presença de Geller no programa britânico de TV Dimbleby Talk-In fez ele o equivalente paranormal de um astro do rock. Logo depois disso, Geller se afastou de Puharish. Sem desanimar, Puharish encontrou outro médium que, para passar mensagem dos 9, continuou buscando uma eminência parda do movimento dos contatados. Entretanto, seu patrocínio de Geller ajudou a dar ao emergente movimento de conhecimento rejeitado uma das figuras mais conhecidas, semeando a imaginação popular com ideias que teriam fortes influências culturais mais tarde. Além dessas figuras já antigas no movimento, havia uma nova geração de contatados, como Edward Billy Meyer, fazendeiros suíços cujas histórias se tornaram o tema de um livro suntuosamente produzido em 1979, Spaceships from the Pleiades. Segundo Meyer, seus contatos com seres espiritualmente avançados originários das Pleiades começaram em 1975, envolvendo centenas de avistamentos de UFOs e conversa com os alienígenas. As evidências oferecidas por Meyer foram fotos das beamships, naves raios pleiadianas e imagens borradas de Sanjazi, a líder da expedição dos seres das Pleiades, além de uma grande quantidade de ensinamentos religiosos ao estilo dos contatados. As análises das fotos das naves mostraram que não passavam de trucagens e as fotos da Pleiadiana têm uma semelhança enervante com as imagens da atriz norte-americana Darlene Carr em suas participações no The Dean Martin Show, no qual ela interpreta uma das irmãs Dinga Ling. De qualquer forma, esses relatos foram amplamente aceitos em círculos alternativos na Europa e nos Estados Unidos, e Shirley MacLaine, diva dos círculos norte-americanos da nova era, doou uma quantia substancial de dinheiro para apoiar o centro da estrela prateada, Sanjazi, de Meyer. Poucas pessoas compreendiam que o movimento da nova era, o New Age, que ganhou tantas manchetes naquelas décadas, era simplesmente um movimento dos contatados com um novo rótulo e um foco um pouco diferente. Sobre a flâmula da nova era, as velhas histórias de que haveria uma aterrissagem em massa de discos voadores ganhavam uma forma mais sutil. A nova versão sugeria que a transformação de consciência já presente faria o trabalho dos discos. Livros como de Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy, e de Theodore Roszak, Person Planet, celebravam a chegada iminente de uma nova era de potencial humano e lucravam com um alto índice de vendas. Nessa onda, as ideias, até então confinadas aos círculos dos contatados, se difundiram em meio à cultura popular. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Eu agradeço então pela atenção de todos e até breve.